Capítulo 45 Fórmula de elixires. Nili foi até as paredes. Haviam muitos papéis nelas, e todos continham problemas encontrados durante o refinamento. Na mesa ao lado das paredes havia uma caneta de chifre. Nili pegou a caneta de chifre da mesa. Espere, disse o Yaming, apressadamente. O que Nili planeja fazer? O que foi? Perguntou Nili enquanto olhava para o Yaming de modo confuso. Você está pensando em responder estas questões? Perguntou o Yaming. Sim, não posso. Respondeu Nili, piscando levemente. Você pode, mas, o Yaming queria dizer que todas essas perguntas nas paredes foram encontradas por mestres alquimistas durante o processo de refinamento. Apenas saber os livros não ajudaria a respondê-las. Você tem que refinar pessoalmente para procurar pela solução. O Yaming não acreditava que Nili seria capaz de respondê-las. Já que posso responder, não deve haver nenhum problema. Nili sorriu brilhantemente, levantou a caneta de chifre, e começou a escrever. Ele movia rapidamente sua mão, escrevendo as respostas logo após dar apenas uma olhada nos problemas. Vendo o quão rápido Nili estava respondendo aos problemas, o Yaming não sabia se devia rir ou chorar. Ele não passou pelo processo de refino, mas mesmo assim podia encontrar facilmente a solução. Era praticamente risível. Seu olhar, então, caiu sobre uma das perguntas. Era um problema sobre o equilíbrio de ervas. Qual deve ser a proporção de gramínea da neve, grama dos 9 imortais e relva do fel dracônico? De acordo com a teoria da alquimia, combinar estas três ervas com certeza resultaria no refinamento de um antídoto medicinal extremamente forte. Mas, qual deve ser a proporção de cada uma destas ervas? Até hoje, ainda não existe resposta. Murmurou o Yaming. E a resposta de Nili foi: não importa a proporção das ervas, é impossível. Relva do fel dracônico deve ser alterada para relva solane. A proporção será de 3:1:2. Relva solane é muito semelhante à relva do fel dracônico, ambas têm efeitos desintoxicantes. No entanto, a do fel dracônico é violenta, enquanto a solane é muito mais calma. Além disso, a proporção das ervas estava perfeita. Brilhante! O Yaming gritou com louvor. Ele não podia esperar para tentar refinar aquilo e verificar. O Yaming continuou olhando para os papéis nas paredes. As respostas de Nili eram extremamente brilhantes. Embora ele não soubesse se estava tudo correto ou não, valia a pena testar. Embora as soluções para estes problemas não pudessem ser verificadas imediatamente, haviam algumas que o Yaming sabia. Por exemplo, nas questões sobre o processo de refino, as respostas que Nili deu estavam todas corretas. O jeito que o Yaming olhava para Nili mudou, seus olhos estavam cheios de admiração. Algumas das questões na parede até mesmo o presidente Guyan não podia resolver. Será que o conhecimento de Nili já ultrapassou o nível de mestre alquimista sênior, atingindo o lendário nível de grão-mestre? Que tipo de monstro ele é? Nili tem apenas 13 anos. Como mestre alquimista primário, o Yaming sempre foi muito orgulhoso. Afinal de contas, a quantidade de mestres primários na Associação de Alquimistas sequer chegava a uma centena. Mas agora, vendo aquele adolescente com tal conhecimento assustador, o Yaming teve a vontade de se matar contra a parede. Em apenas um momento, Nili já tinha respondido uma centena de perguntas.
Depois de terminar a 100ª, ele abaixou a caneta e murmurou: estas questões não são nem um pouco difíceis. Ao ouvir aquilo, o Yaming quase vomitou sangue. Estes problemas foram acumulados ao longo dos anos, ninguém era capaz de resolvê-los, e Nili realmente disse que não é tão difícil. O Yaming percebeu que Nili poderia levar a associação de alquimistas a uma era completamente nova. Só essas perguntas nas paredes, quando fossem verificadas, já seriam mais que o suficiente para fazer a associação ascender a um nível totalmente diferente. Bem quando Nili terminou de resolver os problemas, ele percebeu que um velho com ambos, a barba e o cabelo tão brancos quanto a neve e uma beldade alta e sensual estavam em pé atrás dele. No início, quando os dois viram a caneta de Nili rapidamente passar pelos problemas, eles acharam a cena um pouco engraçada. Aquelas questões não eram coisas que Nili poderia resolver na sua idade. Mas, quando viram o que ele tinha escrito, ambos ficaram completamente chocados e sem palavras. Ambos, Guyan e Yamchin, olharam para Nili e pensaram: que tipo de monstro é ele? Ele realmente é um garoto de apenas 13 anos. Embora o rosto dele ainda fosse imaturo, Guyan e Yamchin pensavam em Nili como um monstro que havia vivido por centenas de anos. Sem várias décadas de estudos, é totalmente impossível se tornar um mestre alquimista primário. Nili tem apenas 13 anos de idade, mas o seu conhecimento e compreensão de alquimia já ultrapassou o nível de mestres primários e intermediários. Talvez ele não fosse inferior nem mesmo ao mestre alquimista sênior Guyan. Guyan de repente ficou animado ao olhar para Nili. Nos últimos anos, a associação de alquimistas não está mais tão grande quanto era no passado. Em apenas mais alguns anos, a associação vai começar a decair gradualmente, os vários ataques das bestas demoníacas fez ela sofrer muitas perdas. Muitos livros foram perdidos e muitos efeitos de elixires foram reduzidos, o que fez inúmeros alquimistas desistirem. Muitos deles preferiram focar no caminho marcial, poucos ainda estavam dispostos a se juntar ao caminho da alquimia. Guyan entendia que isso é errado. O auxílio de elixires para a cultivação é muito grande. Se, no futuro, não houver ninguém para refinar elixires, então o caminho marcial também irá ruir gradualmente. Já faz muito tempo desde que a associação de alquimistas teve alguém da nova geração, eles nunca pensaram que viriam o dia em que um monstro como Nili se juntaria a eles. Observando as costas de Nili, Guyan de repente sentiu que, a partir de hoje, a associação vai ascender a um novo patamar. Os olhos de Yamchin estavam cheios de descrença. Aqueles lábios vermelhos sensuais abriam e fechavam ligeiramente, e seus seios arrebitados alegremente subiam e desciam. Ela não podia acreditar que os problemas os quais deixaram tantos mestres alquimistas impotentes realmente foram resolvidos por Nili. Nili de repente virou a cabeça e olhou para Guyan e Yamchin. Presidente Guyan, diretora Yamchin, prazer em conhecê-los. Nili tomou a iniciativa de cumprimentá-los. Guyan estava um pouco surpreso, ele sorriu ligeiramente e disse: criança, você nos conhece. Guyan olhou para Nili. O garoto é brilhante, e quanto mais ele olha, mais Guyan gosta dele. Nili é como um filho de Deus. Claro que conheço vocês. Qualquer um que estuda alquimia conhece os grandes nomes do presidente Guyan e da diretora Yamchin. Ainda me lembro que enviei uma carta sobre relva da névoa púrpura para a diretora Yang anteriormente. Disse Nili, sorrindo ligeiramente. Ambos, Guyan e Yamchin,
fizeram grandes contribuições para a Cidade da Glória na vida anterior. Guyan morreu em batalha junto com o senhor da cidade, e Anshin morreu tentando proteger os moradores da Cidade da Glória. Nili, pessoalmente, viu o peito dela ser perfurado pelo ataque de um louva-a-Deus da nevasca. Aquela cena fez inúmeras pessoas chorarem. A carta sobre a relva da névoa púrpura foi enviada por você, disse Anshin, com os olhos brilhantes e cheios de descrença. A carta sobre a relva da névoa púrpura a impressionou profundamente. Todos os 60 usos foram verificados, e nenhum deles tinha um único erro. Anshin, após receber a carta, vivia ponderando: que tipo de pessoa poderia escrever esse tipo de artigo? Provavelmente até Guyan não seria capaz de estudar uma erva tão profundamente. Será que a Cidade da Glória tem um grão-mestre alquimista oculto? É uma pena que ela não tenha conseguido encontrar alguma pista sobre a carta. Anshin, uma vez, mandou pessoas para investigar, mas foi incapaz de obter resultados. Aquele artigo foi escrito por você. As mãos de Guyan tremeram ligeiramente. Ele viu aquele artigo antes, aquilo causou um grande impacto na Associação de Alquimistas. Não? Foi meu mestre que escreveu. Meu mestre me fez vir à Associação de Alquimistas para obter o título de Mestre Alquimista Sênior, disse Nili, rindo um pouco. A fim de evitar que pareça monstruoso demais, ele casualmente pensou em uma desculpa. Às vezes, é melhor deixar algumas coisas escondidas. Guyan ficou surpreso por um momento, mas não achou estranho. Tendo tais conquistas na tenra idade de Nili, ele definitivamente deve ter um mestre que o ensinou. Nili já é tão monstruoso mesmo sendo tão novo. O seu mestre deve ser no mínimo um grão-mestre, certo? Quem poderia ser seu mestre? Temos que fazer uma visita a ele, disse Guyan, humildemente. Meu mestre não gosta de ser perturbado, respondeu Nili, balançando a cabeça. Anshin piscou um pouco e olhou para Nili, tentando descobrir alguma coisa pela expressão dele, mas não conseguiu nada. Embora tivesse apenas 13 anos, sua postura calma deixava os outros incapazes de perceber algo. Guyan balançou a cabeça e disse: já que seu ilustre mestre não deseja se mostrar, tudo bem. Um grande mestre nos trouxe um aluno brilhante. O seu talento é mais do que o suficiente para receber o título de Mestre Alquimista Sênior. Espero que o dia em que possamos visitar seu honorável mestre chegue. É normal alguns experts serem eremitas. Não importa que tipo de pessoa esse expert é. Enquanto ele permanecer na Cidade da Glória, isso pode ser considerado grande sorte para todos. Ele tem que contar sobre este assunto para o Lord Emo e para o senhor da cidade imediatamente. Seria ótimo se eles conseguissem formar um bom relacionamento com tal pessoa importante. Quanto a dar o título de Mestre Alquimista Sênior, só pela maneira que Nili respondeu a todas as perguntas que até mesmo o próprio Guyan não conseguia, ele já tinha mais que o suficiente para ser premiado com o título. Dar o título a ele também é o mesmo que fazer um favor ao expert por trás dele. Diretora Yang, traga os livros, a medalha e o hobby de Mestre Alquimista Sênior para ele. Guyan disse decisivamente. Sim. Anshin se virou e foi resolver tudo. Seu coração estava cheio de admiração. Um mestre alquimista sênior de 13 anos, esta é a primeira vez que algo do tipo acontece em toda a história da Associação de Alquimistas. Além de obter o título de mestre sênior,
eu gostaria de trabalhar com o presidente Guian. Disse Neely após sorrir levemente, ele veio preparado. Trabalhar juntos. Criança, fale o que deseja. O coração de Guian vibrou. Cooperar é provavelmente a ideia do mestre por trás dele. Eu tenho 5 fórmulas de elixires aqui, que são: pílulas de nutrição da alma, pílulas de concentração da alma e pílulas de preparação da alma, bem como as pílulas de aprimoramento do corpo escarlate e pílulas das 9 transformações. Neely listou calmamente. Ele acredita que Guian ficaria louco de desejo após ouvir os nomes. O que? Pílula de nutrição da alma, pílula de concentração da alma e pílula de preparação da alma. Pílula de aprimoramento do corpo escarlate e pílula das 9 transformações. Guian ficou de boca aberta. Ele, que normalmente vivia calmo, já não podia mais manter a calma.